Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver um pouquinho de sistema urinário, tá? E claro, né, o principal órgão, que é o rim, tá? Nós temos aqui, né, em posição anatômica, né, uma parte superior, uma parte inferior. E esse aqui está com a glândula suprarrenal, né? Lembrando que eles têm uma relação apenas topográfica, tá? Não tem relação funcional deles dois. E aí, o que nós temos aqui? No rim nós temos faces e temos margens. Então, por exemplo, aqui nós temos nós chamamos de face, que é a face anterior, tá? E aqui a face posterior. Observem que ela é mais plana do que a anterior. A anterior ela é um pouco mais abaulada, tá? E também eu sei disso porque aqui, ó, o ureter e a pelve renal, eles são posteriores, tá? E nós temos margens também, tá? Então nós temos uma margem, nós chamamos margem lateral e uma margem também, né, que é a margem medial. Observem que no centro dessa margem medial nós temos uma depressão, né? Essa depressão aqui a gente chama de hilo, né? O hilo renal, tá? Que é a região que entram e saem estruturas do rim, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma fita e amarrar isso daqui, ó, tudo isso, aqui a gente vai formar o pedículo renal, tá? Que é basicamente a junção dessas estruturas, tá? A gente chama de pedículo. O hilo é onde eles adentram, tá? E aí, se a gente abrir aqui um pouco, né, a gente vai ver que esse hilo ele conduz para uma espécie de depressão, né, que fica aqui dentro do rim. E assim, não dá para a gente ver normalmente, porque é uma região que ela contém muita gordura, tá? Então, se a gente vem para essa peça aqui, ó, tá? Então, por exemplo, nesses espaços aqui, ó, esse espaço, esse aqui também, são espaços que são cheios de gordura, tá? Então, aí nós chamamos de seio renal, tá? E nesse seio, por exemplo, a gente vai ter as estruturas dos rins, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, quando a gente faz um corte, né, um corte assim, que é um corte coronal ou frontal, a gente observa algumas estruturas dentro, né, dos rins. Então, por exemplo, nós observamos aqui mais externamente o que nós chamamos de córtex, né, o córtex renal, tá? E mais internamente a gente tem a medula renal, tá? E essa medula, a gente tem essas estruturas aqui, ó, triangulares, que nós chamamos de pirâmides renais, tá? Pirâmide, pirâmide, pirâmide. Notem que entre uma pirâmide e outra, a gente tem um pequeno espaço, que é esse daqui, ó. É como se o córtex ele invadisse, né, a região entre elas duas. E aí nós chamamos de colunas renais, né? Então, coluna renal aqui, coluna renal aqui, coluna renal aqui também, tá? Coluna renal aqui também. E aqui a gente tem uma base, né, da pirâmide, que é essa, e nós temos um ápice, nós chamamos de papila da pirâmide renal, tá? Nessa papila tem diversos orifícios, né? Eles chamam de lâmina cribriforme. Notem nessa estrutura aqui, ó, deixa eu ver, não sei se você conseguir ver, mas aqui, ó, ela está cheia de furos nessa região, tá? Então esses furos aí, essa área cribriforme, tá? E aí, né, a gente tem basicamente a urina gotejando, tá? Em uma região que vai coletar essa urina, tá? Aqui dá para ver ainda, aqui, tá? Então é toda furadinha assim, que é a área cribriforme, tá? Se trata aqui no fundo de uma papila renal. E aí, por exemplo, aqui é uma papila renal, tá? E observem que ela está envolta por essa estrutura aqui, ó, tá? Então tá fixa aqui na base dela. E aí, essas estruturas aqui, observem que são várias, nós chamamos de cálices renais, né? Para que serve um cálice renal? Ele vai basicamente coletar essa urina, né, que é gotejada aqui, e vai conduzir, claro, lá para o reservatório, que é, claro, né, a gente vai ver mais um pouco à frente, a bexiga urinária. E
Daí, o que é que nós temos ainda? Os cálices renais menores, tá? Que são esses, eles vão se unir, tá? E vão formar outra estrutura maior, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o cálice renal maior, que é a junção desses cálices renais menores, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, a gente tem a formação de um outro cálice renal maior, tá? E a junção dos dois cálices renais maiores, a gente tem a formação disso aqui, ó. Nós chamamos de pelve renal, tá? E a pelve renal, claro, vai conduzir, né, para essa região mais distal, que aí nós temos aqui ureter, tá? O início do ureter, tá? Que vai seguir para a bexiga urinária, tá? E o que nós temos mais aqui ainda? Então, quando a urina ela vai para a parte mais distal, ele vai através desse ducto aqui, ó. Né? Isso aqui é o ureter, né, que eu falei para vocês. E ele tem, por exemplo, uma parte abdominal, né, que é essa. Tem uma parte pélvica, tá? E tem uma parte também que ela está entrando na bexiga urinária, né, que é essa parte aqui que ela está entrando. Não dá para ver porque ela está, né, na parede. A gente chama de parte intramural. Tá? Então, o ureter nós temos 3 partes: abdominal, pélvica e intramural. E aí vai chegar aqui, né, na bexiga urinária. Então, aqui nós temos a bexiga, tá? Então, se a gente observa aqui a feminina, tá? Lembrando que isso aqui é anterior, superior, inferior e posterior, tá? Notem aqui a bexiga urinária, né? Essa, a feminina, claro, tem relação com o útero, tá? A masculina, a gente observa aqui, ó. Então, a mesma situação, né? Superior, anterior, inferior e posterior. Então, a bexiga urinária, que é tudo isso, tá? E aí, as partes são as mesmas. Então, nós temos, por exemplo, um ápice, né, da bexiga urinária, que é aqui, tá? A gente tem uma região de fundo, né? Para a gente identificar o fundo, a gente nota aqui, ó, a entrada dos ureteres. Então, a gente traçando uma linha aqui, ó, essa parte posterior à implantação do ureter, nós chamamos de fundo, que corresponde a essa região aqui. Então, o fundo da bexiga, né, a parte mais central, que é o corpo da bexiga, tá? E essa região aqui, ó, que está circundando essa glândula, né, que é a próstata, a gente chama de colo da bexiga, tá? É a região mais fixa da bexiga urinária. O restante ela é móvel, tá? Dependendo do conteúdo, ela pode ficar maior ou menor, tá? Na feminina, a gente tem a mesma situação também, tá? Então, por exemplo, o ápice, o corpo, né, da bexiga, o fundo da bexiga e aqui o colo da bexiga, onde está saindo, né, aqui o ureter, tá? Na verdade, a uretra. O ureter até chegar na bexiga. E aí, o que é que nós temos mais aqui ainda? Tá? Quando a gente vê bexiga, a gente vê também aqui, ó, por exemplo, a parede da bexiga, que é um músculo, que chama de músculo detrusor da bexiga, que ele vai esvaziar a bexiga também, tá? E aí, saindo, né, nós temos aqui, né, o ducto que vai levar essa urina para fora, tá? Então, nós temos aqui um ósseo interno da uretra e nós temos um ósseo